Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Conforme nós comentamos semana passada, hoje vamos tratar de um assunto que é a recuperação da família em Cristo Jesus. Vimos os problemas que a família enfrenta depois da queda, vimos isso semana passada e hoje vamos ver a recuperação da família. E gostaria que nós lêssemos o texto de Gálatas, carta do apóstolo Paulo, segundo determinações de Deus, escreveu aos Gálatas no capítulo 3, verso 28. Diz-nos a palavra de Deus: Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E gostaria de convidar você para ler o texto de Gálatas, capítulo 3, versos 26 a 29, e também Efésios, capítulo 5, 22 e 23. E nós vimos sobre as consequências danosas, terríveis para a raça humana, que o pecado trouxe, e trouxe também à família. O coração do homem, o seu coração, o meu coração, tornou-se mau, corrupto, incapaz por si próprio de atender às exigências de um Deus santo, justo e bom. E foi preciso então que a graça divina interviesse, que Deus agisse, para tornar possível a recuperação do homem pecador. E recuperando a mim, que sou pecador, recuperando a você, Deus recupera a família. Aquele que aceita Jesus Cristo como seu Salvador é nova criatura, e as coisas velhas passam e eis que tudo se faz novo. É por isso que a família pode ser recuperada, porque a partir do momento que o homem é convertido a Deus, ele aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. É isso que nós lemos lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E esse homem, você, eu, e obviamente quando nós falamos em homem, nós estamos nos referindo ao ser humano, portanto, ao marido e à esposa, ao macho e à fêmea, ao homem e à mulher, esse recuperado em Cristo, e sendo agora um filho, uma filha de Deus, mesmo que seja imperfeito, e somos imperfeitos, somos pecadores, mas nós vamos receber auxílio divino para desenvolver aquelas qualidades necessárias ao bem-estar espiritual, né? E nos relacionarmos positivamente uns com os outros, em vida comunitária, principalmente na vida familiar. Esta é uma verdade. E a palavra de Deus nos diz, a palavra de Deus nos ensina muita coisa sobre a família, e nós devemos procurar conhecer na Bíblia o que a Bíblia diz sobre a família. Hoje, né, são muitas coisas, muitos tipos de família, mas para nós interessa comentar, falar e descrever a família segundo o padrão de Deus. Por isso, deixa o homem o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher. Portanto, família para nós é a união de um homem com uma mulher. O resto é subterfúgio, o resto é invenção humana, o resto é fruto do pecado do homem, canetada, mas não é o padrão de Deus. Não é o que eu acredito, não é o que a Bíblia ensina. E eu acredito na Bíblia. Acredito mesmo. A família é constituída por um homem e uma mulher. Os dois serão uma só carne. E desta união vão surgir os filhos. E nesta família vão chegar amigos, vão chegar servos, empregados, funcionários, que hoje são chamados colaboradores. Me engano, é que eu gosto. E nesse relacionamento, é possível sim que o marido ame a sua esposa. É possível sim. No verso 25 do capítulo 5 de Efésios, você pode conferir, diz que o marido deve amar a sua esposa como Cristo ama a sua igreja. O texto usado aí é o texto no grego, é o ágape. Amor que não guarda, não tem qualquer resquício de egoísmo.
Não. Que não procura a satisfação própria, mas que luta pelo bem da pessoa amada. É isso que a Bíblia fala sobre o relacionamento, que pode ser recuperado, que pode ser restaurado somente em Cristo Jesus. Se formos novas criaturas, nascermos de novo e formos. Aí é possível um marido desta forma amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, e esse é o padrão que a Bíblia nos chama. Sem dúvida alguma, é obrigação nossa como cristão manifestar amor em todas as nossas relações. É só você ler aí Efésios capítulo 4, verso 2, Efésios capítulo 4, versículo 15, e também ler Efésios capítulo 5, versículo 2. Em todas as nossas relações, nós como cristãos precisamos demonstrar amor. Precisamos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, essa é a verdade. Mas no texto aqui de Efésios, capítulo 5, versículo 22, é empregado para lembrar aos maridos que não devem pensar nos que esperam que lhes seja devido pela esposa. Eu não vou amar esperando em troca, mas eu devo amar por sacrifício e devoção, como Cristo amou a sua igreja. E no mesmo texto também diz que as esposas precisam ser submissas aos seus maridos, né? Não escrava do marido, não empregada do marido, mas como a igreja é submissa ao Senhor. As palavras desse texto, elas são dirigidas a um lar cristão, que é capaz de compreender os seus deveres. Uma pessoa, uma mulher que não é cristã, jamais vai aceitar isso, principalmente nos dias de hoje. Mas a restauração da vida da mulher faz com que ela aprenda a ser submissa ao seu marido. E a ideia que está contida nesse texto é muito distante da ideia comum de hoje, da ideia das mulheres de hoje, da ideia da sociedade de hoje. Muito diferente. E julgam que esse posicionamento é um retrocesso aos direitos conquistados pelas mulheres. Não é verdade. E nós precisamos ficar muito cientes disso, que dentro de uma família, no padrão de Deus, a Bíblia fala que os filhos precisam de honrar aos seus pais. Honrar aos seus pais. O marido precisa amar a sua esposa, a esposa precisa ser submissa ao seu marido, e os filhos precisam honrar os seus pais. Filhos, obedecer aos vossos pais. Obedecer. Filho não pode ser desobediente. Achei muito interessante. Estava conversando com a Lídia, né? E eu falei alguma coisa com ela, ela olhou para mim assim, pode deixar, pai, que eu vou te obedecer. Olha só, Lídia já é casada, pode deixar, pai, que eu vou te obedecer. Camila ouviu, ela virou para a mãe dela na hora e falou assim, mãe, mas você já é adulta. Você não tem que obedecer vovô. Eu achei muito bonito quando a Lídia virou para a Camila. Onde é que a Camila está aprendendo isso, irmãos? Mãe, você não tem que obedecer o vovô, você já é adulta. E a Lídia virou para a Camila e falou, não, filha. O filho obedece o pai, o vovô é pai da mamãe. E o filho obedece o pai independente da idade. Filhos, obedecer aos vossos pais em tudo. Pode ser o que a sociedade não diga isso para você, moço. Pode ser, mas se você foi restaurado, se você é nova criatura, nasceu, acredita em Jesus Cristo, que é Senhor e Salvador da sua vida, você vai obedecer aos seus pais. E gostaria de deixar uma frase para você, muito importante, na sua responsabilidade dentro de casa. Deus deve fazer primeiramente algo por nós e em nós, antes que venha fazer alguma coisa por nosso intermédio. Para você ser uma bênção dentro da sua casa, marido, esposa, filho, primeiro Deus tem que mudar a sua vida. Você tem que ser nova criatura, eu tenho que ser nova criatura, eu tenho que nascer de novo, você tem que nascer de novo. Deus deve fazer primeiramente algo em nós, e por nós, antes que venha fazer alguma coisa
por nosso intermédio. Essa é uma verdade que nós precisamos ter consciência dela. E dentro dessa realidade, nós gostaríamos e precisamos entender o que é uma família verdadeiramente cristã. Uma família verdadeiramente cristã. Entendemos que a família é a mais antiga e mais básica das instituições humanas. Antes de existir igreja, existiu família. Tanto na cultura de Israel, do Antigo Testamento, como na cultura grega do Novo Testamento, a estrutura da família podia se constituir em pais e filhos, parentes de várias gerações, servos e até mesmo amigos. Isso tudo iria depender dos recursos econômicos do chefe da família. A família sempre acentuou sua importância como uma unidade espiritual e base do treinamento para o caráter adulto maduro. O caráter dos nossos filhos, de nossas crianças, é feito dentro de casa. Me lembro, gosto sempre de contar aquela experiência que vivi no colégio, onde a Lídia estudou quando criança, os seus 7, 8 anos, e ela um dia foi chamada a atenção lá porque chamava todos os professores de senhor, de senhora. Isso é meio desatualizado hoje. As crianças nos chamam de você, até mesmo minha neta me chama de você. E a Lídia chegou chorando em casa depois da aula, e eu fui questioná-la o que tinha acontecido, e ela me contou. E eu fui lá na escola e conversei com a direção da escola e disse para eles: olha, eu pago as mensalidades, a anuidade dali de estudar aqui, que não é barata, é muito caro. Pago com sacrifício, com dificuldades. Mas pago a vocês para vocês darem instrução, conhecimento à minha filha. Educação, eu sou responsável. A família é responsável por educar os filhos. E se vocês me disserem, porque eu ensino a Lídia a chamar os mais velhos de senhor e de senhora. Se eu puder educar a minha filha dentro do que eu acredito, ela continua aqui na escola. Se a Lídia não puder chamar os professores de senhor e de senhora, eu vou tirá-la aqui da escola. Porque vocês não podem obrigar a minha filha a agir, querer educar a minha filha dentro dos padrões seus. O padrão educacional da minha filha é o padrão meu, que eu acredito. Minha filha chama todas as pessoas mais velhas de senhor e de senhora. A família é a base do treinamento para o caráter adulto maduro das crianças. E a Bíblia, irmão, descreve uma clara estrutura de autoridade dentro da família. Isso é muito claro na Bíblia. O marido conduz a esposa e os pais conduzem os filhos. É isso que a Bíblia ensina. E quando isso é invertido, a bagunça impera. Porém, com toda a liderança deve ser exercida como forma de ministério, não com tirania. O marido não é o dono de nada. Ele tem um ministério de conduzir a sua casa. Assim, esses papéis de liderança doméstica devem ser cumpridos, mas cumpridos em amor. Eu me lembro muito da Bíblia falando que nós devemos dizer a verdade uns aos outros em amor e com amor. E você pode verificar os textos bíblicos de Efésios, capítulo 5, 22, Efésios, capítulo 6, versículo 4, Colossenses, capítulo 3, verso 18 a 21, e também primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso de 1 a 7. E se você for lá em Êxodo e verificar o quarto mandamento, você vai entender que o quarto mandamento exige que o chefe de família conduza toda a família na observação do sábado. É uma exigência, é uma determinação de Deus.
E no quinto mandamento, ele exige que os filhos respeitem os pais e se submetam a eles. Livro do Êxodo, capítulo 20, verso 8 a 12. E também Efésios, capítulo 6, versos 1 a 3. E o próprio Jesus Cristo deu exemplo disso quando era criança. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 51. Lucas, capítulo 2, versículo 51. E eu espero que você possa verificar todos esses textos na sua Bíblia e verificar se tudo isso que nós estamos dizendo é verdade. Ser um bereano, fazendo prova que tudo isso que nós estamos falando está na Bíblia mesmo. E mais tarde, Jesus se opôs ferozmente a supostos gestos de piedade que, na realidade, eram formas de evitar a responsabilidade para com os pais. Os filhos têm responsabilidades com os pais. Leia lá o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versos 6 a 13. E seu último ato de Jesus, antes de morrer, foi manifestar providência quanto ao futuro de sua mãe, Maria. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 19, versos 25 a 27. Filho preocupado com o futuro da sua mãe, Maria. E a sua família, a minha família, deve ser uma comunidade de ensino e aprendizado. Aqui é o lugar de nós ensinarmos, aqui é o lugar de aprendermos. Ninguém sabe tudo e ninguém não tem nada para ensinar. Todos nós aprendemos, todos nós ensinamos. E a família é lugar de nós aprendermos e ensinarmos respeito a Deus. Dentro de casa não é lugar de fazer a piadinha com a igreja, com o Evangelho, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Na família é lugar de nós ensinarmos as pessoas a serem piedosas. Nos momentos que vivemos hoje, nos dias que vivemos hoje, nossos filhos precisam saber que tem muita gente sem comida, precisando de alimento. Não só hoje. A fome não chegou no Brasil por causa da Covid-19. A fome já existe há muito tempo, desde que eu me entendo por gente, e muito antes de eu me entender por gente. Nós precisamos ensinar nossos filhos a serem piedosos, as nossas crianças. Os nossos filhos devem ser instruídos. Eduque a criança no caminho que deve andar. Não é isso que diz a palavra de Deus? E você pode conferir, por favor, lá em Gênesis, no capítulo 18. Não deixe de conferir todos os textos. Gênesis capítulo 18, versos 18 e 19. Deuteronômio capítulo 4, versículo 9. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 a 8. Deuteronômio capítulo 11, versículo 18 a 21. Provérbios capítulo 22, versículo 6. E também Efésios capítulo 6, versículo 4. Pai, tenha tempo para conversar com os seus filhos. Eu estava sentado na mesa tomando café com a Lídia, com a Camila e com a Marisa, e eu falei com a Lídia. Nós estávamos conversando sobre quanto que eu brinco, quanto que eu converso com a Camila, e eu disse para a Lídia assim: filha, você lembra de que o seu pai uma vez te disse uma coisa muito interessante? Eu disse para a Lídia uma vez, quando ela era criança ou adolescente, eu disse: filha, quando você crescer, você vai poder imputar todas as culpas que você quiser ao seu pai. Só uma você não vai poder dizer. Você nunca vai poder dizer que seu pai não teve tempo para você. E hoje, eu disse para Lídia, digo diante da sua filha, que é a nossa neta, Camila nunca vai poder dizer: o vovô não teve tempo para mim. E para instruir, nós precisamos ter tempo. E você pode se lembrar muito bem daquilo que o Senhor Jesus Cristo diz lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 1. E lá está escrito assim: e tendo-se assentado, passou
a ensinar-lhes, dizendo. Jesus se assentou porque ele tinha tempo. E nós precisamos ter tempo para instruir as nossas crianças, os nossos filhos. E encorajá-las a usar essas instruções como base para a sua vida. Não importa o que o pai de fulana diz, não importa o que o pai de Beltrano diz, você é minha filha, eu estou te ensinando os caminhos do Senhor. Veja lá em Provérbios capítulo 1, versículo 8, Provérbios capítulo 6, versículo 20. E diferentemente, irmãos, muito diferente do que o mundo está ensinando hoje, a Bíblia nos ensina sobre a família cristã, que a família cristã precisa ser uma família onde exista disciplina. Disciplina. E a disciplina é um treinamento corretivo para levar as crianças além da tolice, levar as crianças à sabedoria e ao domínio próprio. Veja, por favor, o que a Bíblia nos diz em Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12, e também em Hebreus capítulo 12, versos 5 a 11. Assim deve ser a família humana, mas não é isso que ouvimos. As crianças precisam ter liberdade de fazer o que querem. Não, irmãos. E lembre-se, Deus fez a família para funcionar como uma unidade espiritual. E a gente olha para a Páscoa, lá no Antigo Testamento, que era uma cerimônia da família. A cerimônia da família. Está lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 3. Nosso irmão Josué nos dá um grande exemplo quando diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. A família é a unidade de dedicação cristã nos tempos do Novo Testamento. Está lá em Atos capítulo 11, versículo 14. Atos capítulo 11, versículo 14. Atos capítulo 16, versículo 15 e também versículo 31 a 33. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 6. E a família é tão importante que a Bíblia diz que são aptos a serem oficiais da igreja aqueles que governam bem a sua casa, aqueles que governam bem a sua família. Está lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4 e versículo 5. E também no versículo 12. Está lá também na carta de Tito, capítulo 1, versículo 6. E desenvolver uma vida familiar forte é sempre uma prioridade quando queremos cultuar a Deus, quando queremos servir a Deus. Família restaurada, família refeita em Cristo Jesus. Nós vimos na semana passada todas as consequências maléficas, ruins, desastrosas que o pecado trouxe à vida da família. E hoje estamos trazendo para os irmãos aquilo que Cristo pode fazer na sua família. E só Ele pode fazer. Não é o seu conhecimento científico, universitário, não é a sua preparação intelectual. Não é você ter estudado teologia, não é ser pastor ou não ser pastor. É ser nova criatura em Cristo Jesus, é nascer de novo, é ser restaurado. Perguntaram a um grupo de mulheres cristãs na Índia, lá onde nós estamos ouvindo esses dias tantas notícias ruins, perguntaram para essas mulheres cristãs na Índia: que diferença Cristo faz no lar? Que diferença Cristo faz na sua casa, na minha casa, na nossa família? Perguntaram aquelas mulheres. E elas responderam sem pestanejar: Cristo traz paz. E lá no interior da África, respondendo a mesma pergunta, os nossos irmãos africanos disseram: no lar onde Cristo é conhecido, existe paz. E tanto na Índia quanto na África,
Os nossos irmãos entendiam que, sendo perdoados por Deus através de Jesus Cristo, eles deveriam colocar de lado os ressentimentos e saber perdoar uns aos outros. Então eles viveriam em paz. É possível viver dias felizes hoje em família? É sim, irmão. É sim, irmão. Mas só se formos restaurados, consertados por Jesus Cristo. É preciso que a gente nasça de novo, que as coisas velhas passem. Não existe nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Nós somos um em Cristo Jesus. Ninguém dentro da família é mais importante do que ninguém. Com esse dedinho, nós coçamos o ouvido, não é verdade? Mas com esse aqui nós dizemos que está tudo bem. Um não é mais importante do que o outro. O olho não é mais importante do que o ombro. Nem o nariz é mais importante do que o joelho. Nós temos funções diferentes dentro de uma casa, dentro de um lar, dentro de uma família. Mas principalmente nós precisamos entender que todos nós somos um em Cristo Jesus. E que aquele que é nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. É possível ser feliz e ter uma família feliz. Que Deus assim nos abençoe